creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms in... Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. POV. Terceira pessoa, campo de batalha, próximo do assentamento Oshia. Momento atual. Uma longa tela preta fantasmagórica semelhante a um líquido preto se estendeu cobrindo todo o campo de batalha, deixando a todos atordoados. Ninguém sabia realmente o que estava acontecendo. Essa cena era inédita, até mesmo mestres experientes como Koshia, que se encontrava ajoelhado e Izou Sarutobi de pé à sua frente, não puderam deixar de ficarem surpreendidos com a cena que ocorria em campo de batalha. Isso se devia somente a um único motivo: Sukuna Uchiha acabou de chegar neste campo de batalha. Sukuna se esforçou para aproveitar e eliminar o máximo de inimigos e Ulgas presentes no outro campo de batalha, principalmente aqueles com uma silhueta de coloração vermelha. Graças a isso atingiu o level 5 e todos os seus status foram muito elevados, e 8 inimigos já foram eliminados. Os demais ninjas Uchihas também foram capazes de eliminar os Ulgas, e os restantes tiveram que recuar de volta para informar os seus superiores sobre o seu fracasso. Naturalmente eles seriam punidos por abandonar o campo de batalha antes de saberem se sua missão teve ou não êxito. Mas ser punido significa ter sobrevivido. Se eles continuassem no campo, não saberiam se manteriam a dádiva da vida. Sukuna queria caçá-los e matá-los para ganhar mais SP e aumentar seu poder, mas todavia ele não havia se esquecido dos restantes dos inimigos dos clãs Sarutobi e Shimura. Apesar de sua gananciosa vontade de evoluir rapidamente e sua grande sede de sangue, Sukuna sabia que se algo inesperado sucedesse e o assentamento do clã caísse, a sua primeira missão dada pelo sistema falharia e ele perderia suas recompensas, que poderiam ser bastante úteis futuramente. Sukuna não estava disposto a isso, por isso correu rapidamente de volta ao outro campo de batalha próximo do assentamento, sendo seguido pelos demais ninjas Uchihas. Ao chegar ao campo, Sukuna viu com seu Sharingan o estado atual dos ninjas lutando. O mais interessante para Sukuna foi ver o estado que Kou se encontrava. Mesmo com a antipatia de Kou em relação a Sukuna, bem como a maioria do clã Uchiha, Sukuna reconhecia a força e as habilidades de Kou. Naturalmente, apesar da inimizade de ambos, Sukuna não podia negar a força de Kou, e vê-lo em tal estado deplorável era uma visão um tanto desconcertante e surpreendente. Definitivamente nesse campo havia um mestre formidável para deixar Kou nesse estado. Ao olhar para o homem à frente de Kou, Sukuna identificou que certamente era ele. Esse homem era o único com a silhueta vermelha, o que indicava uma dificuldade alta em comparação ao meu atual nível de poder. Todos os demais tinham silhuetas laranjas, o que indicava uma dificuldade média, e silhuetas brancas, que indicavam dificuldade baixa. Nem preciso dizer que a maioria das silhuetas brancas eram do clã Shimura. Vendo essa situação, Sukuna chegou à conclusão de que essa era uma oportunidade perfeita para testar o novo jutsu de selamento que ele estava desenvolvendo. O jutsu foi apelidado de Cortina, em homenagem à técnica dos feiticeiros do mundo Jujutsu. A Cortina era um jutsu de selamento que formava uma barreira de chakra semelhante a uma água preta fantasmagórica meio transparente. O usuário é capaz de decidir quem entra e quem sai, podendo bloquear indivíduos específicos à sua escolha. Entretanto, esse é um jutsu ainda em desenvolvimento, e como tal ainda pode ser facilmente rompido por uma força maior. Mas esse era uma boa oportunidade para testá-lo. Todavia os inimigos já não eram tão numerosos e estavam um tanto quanto exaustos, o que tornava praticamente impossível que eles conseguissem romper a cortina de Sukuna, principalmente porque ele usou 1/3 de seu chakra para formar essa barreira, deixando-a isolada e intransponível para os inimigos. Somente o próprio Sukuna e os membros do clã Uchiha com ele poderiam entrar e sair à vontade. Quando você devidamente desenvolvido e melhorado, Sukuna tinha confiança que nem mesmo técnicas de espaço-tempo poderiam surtir efeito. Seja o ninjutsu de espaço-tempo Deus do Trovão Voador do segundo e quarto Hokage, ou o Kamui do óbito Uchiha, não serão úteis.
Logo ao entrar, Sukuna se centrou em Izou, que estava mais na parte central do campo de batalha. Por sorte, no caminho haviam 9 inimigos, o que era mais que suficiente para completar a missão e talvez evoluir para o level 6. Embora a quantia exp ganhado por matar inimigos estava começando a diminuir, Sukuna tinha certeza que conseguiria chegar ao level 6 e somar o suficiente para deixar ao menos a 1/3 do caminho para o level 7. Claro, isso apenas colocaria Sukuna no início do caminho para se tornar alguém realmente forte nesse mundo perigoso e traiçoeiro, mas ainda assim, não era um poder menos importante para Sukuna. Pelo contrário, ao sentir a evolução rápida que ele obteve ao entrar em combate, só amplificou ainda mais sua sede de sangue. Sukuna já conseguia se sentir que estava se tornando um lunático por batalhas. Claro que o sangue fervente e a adrenalina também foram ótimos estímulos para Sukuna. Sem hesitar, Sukuna segurou firmemente sua espada em suas mãos e partiu rumo a Izou Sarutobi, enquanto matava todos os inimigos que estavam em seu caminho, atingindo o level 6, ficando com 9 pontos bônus para serem distribuídos em seus status em caso de necessidade. De forma quase instantânea, Izou notou Sukuna quando entrou no campo de batalha e não pode deixar de ficar atordoado. Ele já ouviu o rumor de um jovem mestiço do clã Uchiha com linhagem Uzumaki que havia se destacado no campo de batalha, mesmo sendo tão jovem, e que já havia despertado o Sharingan de 3 Tomoe. Mas todavia um rumor é um rumor até que seja comprovado, mas agora, vendo com seus próprios olhos, Izou não pode deixar de se surpreender com o jovem extremamente habilidoso. Izou não era idiota e entendia que a combinação do poder de pupila do Sharingan do clã Uchiha misturado com a capacidade física e as grandes quantias de chakra do clã Uzumaki era uma combinação muito aterradora se fosse permitido que tal ser se desenvolvesse. Além disso, Izou não sabia o que era essa barreira que o cercavam e quais eram seus efeitos, mas sabendo que não poderia ficar parado, Izou Sarutobi partiu para cima de Sukuna, pronto para lutar. Mais uma vez, apesar de sua estamina já ter se debilitado com a luta contra Kou, mas ainda assim Izou acreditava que Sukuna não poderia estar em um estado muito melhor e devia ter se debilitado com muitas lutas, além de ter que correr de volta para este campo de batalha. Mesmo que os ninjas Uchiha tenham conseguido cercá-los, Izou não acreditou que tudo estava perdido e tinha confiança de que ainda poderia virar o rumo dessa luta. Logo, Izou e Sukuna se encontraram e deram início a uma troca de golpes que ecoou no campo de batalha, com cada choque de lâminas da espada de Sukuna com a alabarda de Izou. Rapidamente Sukuna fez selos de mãos e usou o estilo Katon, fogo, Goukakyu no Jutsu, Jutsu da grande bola de fogo, cuspindo uma grande e massiva esfera de chakra convertido em chamas ardentes, mas foi facilmente cortado pela alabarda de Izou. Isso surpreendeu momentaneamente Sukuna, mas logo Sukuna imbuiu chakra em seus pés para aumentar sua velocidade e seus músculos para aprimorar sua força. A troca de golpes entre Sukuna e Izou se tornou mais extensiva, se não fosse pelo aumento anterior de força de Sukuna e sua incrível destreza e experiência de combate, ele poderia ter sofrido graves feridas durante esse combate. Izou era de fato um gênio do combate que não devia ser subestimado. Sukuna rapidamente chamou o sistema em seu coração e adicionou mais 3 pontos no status de agilidade e mais 3 pontos no status de sentidos, sobrando outros 3 pontos bônus a serem usados. Com essa breve distribuição de status, Sukuna começou a tomar mais vantagem na batalha. Mas Sukuna não ousava subestimar Izou. Mesmo após sua luta com Kou, Izou ainda tinha bastante energia para conseguir manter uma boa luta contra Sukuna. Mas Sukuna tampouco estava esgotado. Mesmo tendo gastado 1/3 de suas reservas de chakra, Sukuna ainda era bastante capaz, principalmente devido seu treino físico. Além da linhagem Uzumaki, Sukuna rapidamente usa um Shunshin no Jutsu, técnica de deslocamento instantâneo, para escapar da visão de Izou e pular para o alto e usar o estilo Katon, fogo, ou Zenka no Jutsu, Jutsu da Flor de Fênix, lançado simultaneamente múltiplas bolas de fogo menores que caem como chuva sobre Izou, que tenta desviar e contra-atacar, mas ainda é atingido por algumas bolas de fogo que queimou gravemente sua pele, deixando graves feridas e sua carne vermelha queimada exposta. Depois de tudo, os ninjas do mundo Shinobi, apesar de terem poderes e habilidades fortes, seus corpos
são bastante fracos, e nem todos eram capazes de ter um trunfo como o selo Byakugou, marca das 100 curas, como a Tsunade ou Sakura. Izou infelizmente era um desses desafortunados e só pode guardar essa dor em seu coração. Era óbvio a qual lado a balança dessa luta pendia. Sukuna não deu tempo para Izou, imbuiu chakra em sua lâmina e acendeu em chamas com um katon, fogo, e com um corte rápido e limpo decepou o braço esquerdo de Izou, que por instinto largou sua alabarda, segurou seu braço cotoco, que não sangrava devido à cauterização das chamas na ferida, mas ainda assim a dor da perda de um membro ainda era sentida e estava visível em seus olhos chocados e sua expressão dolorida. Izou recuou alguns passos com suor frio escorrendo de seu rosto. Sukuna também estava encharcado de suor, mas era devido ao esforço durante o combate. Izou estava prestes a falar algo, mas Sukuna não tinha pretensão de ouvir suas últimas palavras. Com um rápido movimento, Sukuna decepou a cabeça de Izou, que caiu no chão com uma expressão horrorizada no rosto. A cena de seu líder sendo morto dessa forma por uma criança foi um choque para todos e foi um grande golpe no coração dos ninjas que vieram atacar o assentamento do clã Uchiha, o que fez o espírito de todos eles caírem ao chão, e todos chegaram à conclusão de que esse era seu fim derradeiro, e como dito, os ninjas Uchiha não deixaram essa oportunidade passar e a aniquilação os ninjas restantes dos clãs Sarutobi e Shimura. Com isso, o som da voz robótica do sistema soou em sua mente. Jing. Parabéns ao anfitrião por ter completado sua primeira missão. Missão. Rank A. Objetivo. 1. Proteja o assentamento do clã Uchiha. 2. Mate cerca de 15 inimigos. 18 foi concluído com sucesso. Jing. Parabéns ao anfitrião por suas recompensas. Recompensa. 1. Conhecimento médico básico. 2. 10 pontos de estatísticas. 3. Aceitação dentro do clã Uchiha. Bem, quando isso soou, Sukuna conseguiu sentir uma leve dor de cabeça e sentiu seu conhecimento a respeito de técnicas medicinais serem expandidos, mesmo que não fosse muito. Ainda assim, Sukuna sentia que com esse pouco conhecimento junto de seu corpo absoluto de sábio era capaz de usar um ninjutsu médico. Com isso, Sukuna entendeu como seu sistema era realmente maravilhoso, tendo capacidade de lhe fornecer de forma direta tal conhecimento. Embora tenha sofrido uma leve dor de cabeça momentânea, era apenas devido ao conhecimento forçado surgido de repente. Todavia, esse breve dor em troca de ganhar um trunfo como um ninjutsu médico era uma troca justa e até mesmo pequena de certa forma. Logo em seguida, o sistema voltou a ressoar em sua mente. Jing. Foi detectado que o anfitrião matou 3 inimigos a mais do que foi solicitado. Uma recompensa bônus será entregue. Sarutobi, dificuldade média. Shimura, dificuldade média. Izou Sarutobi, dificuldade alta. Recompensa X3, carta de replicação de nível médio. Isso deixou Sukuna surpreso. No entanto, isso poderia ser deixado para ser verificado depois. No momento, Sukuna tinha outros planos em mente. Sukuna se dirigiu até Kou, que ainda estava ajoelhado exausto e lutando para conter o sangramento. Logo, Sukuna falou em tom calmo e indiferente: "Você está bem, Kou? Sua ferida parece ter se agravado bastante." Kou, como uma leve expressão agonizante, mas ainda mantendo seu orgulho, falou como uma voz calma, mas levemente ofegante: "Estou bem, líder do assentamento. Eu só preciso de um pouco de descanso para me recompor." Sukuna compreendeu o orgulho ferido de Kou por ter que ser salvo de uma morte certa por um garoto de 7 anos. Todavia, para ele pouco importava o orgulho ou mesmo a vida e morte de Kou. O fato de Izou ter desistido de matar Kou quando ele entrou no campo de batalha foi só uma feliz coincidência. Mas agora que Kou estava vivo, ele serviria de bom teste para sua nova habilidade recém-adquirida. Sukuna mobilizou o chakra para sua mão. Esse chakra, inicialmente azul, atingiu a coloração verde. Sukuna tocou o ombro de Kou, chamando sua atenção. Ao ver isso, Kou ficou bastante surpreso e chocado ao sentir a ardência de sua ferida sendo anestesiada. Kou reconheceu que isso se tratava de ninjutsu médico e ficou surpreso por Sukuna ter essa capacidade. Sukuna usou seu ninjutsu médico para infundir um efeito anestésico em sua ferida e estancar o sangramento, estimulando seus glóbulos vermelhos e células para fechar a ferida, fazendo
os seus músculos crescer e restaurar o tecido celular sobre esses músculos. Tendo finalizado o procedimento, Sukuna se sentiu bastante satisfeito com o resultado. Embora se for comparado com o expert como Atsunade ou Sakura na arte do ninjutsu médico, ainda assim esse era definitivamente um bom nível para um iniciante. Sukuna tinha grandes expectativas para sua futura maestria com ninjutsu médico. Com suas capacidades, Sukuna tinha total confiança de chegar no nível dessas experts ou até mesmo superá-las nessa área. POV. Sukuna Uchiha, assentamento do clã Uchiha. Mais tarde, depois de terminar com as lutas e recolher os corpos no campo de batalha, eu passei um bom tempo testando o meu ninjutsu médico nos ninjas feridos do clã Uchiha. Graças a isso eu consegui compreender mais sobre a arte do ninjutsu médico e melhorar mais minha proficiência com essa técnica. O melhor é que, como eu prévia, com esse conhecimento a respeito da medicina, eu possuía uma compreensão maior sobre anatomia, e como eu já havia copiado o taijutsu da arte do punho gentil, analisando os movimentos dos ninjas e Hyugas, eu consegui integrar o taijutsu do clã Hyuga às minhas próprias habilidades de taijutsu. Mesmo sem o Byakugan dos Hyugas, eu tinha total certeza de que conseguiria bloquear os tenketsus dos inimigos que ousasse se pôr em meu caminho futuramente. Por mais que o taijutsu dos Hyuga não fossem lá muito fortes e fossem só uma ramificação do taijutsu dos Otsutsuki, ainda assim eu não podia negar que ainda eram úteis nos tempos atuais em que ninjutsus poderosos se espalharam por todos os cantos do planeta. No máximo pode-se dizer que as três terras sagradas são expertos em ninjutsus. Afinal, o grande sábio sapo do Monte Mibako, a sábia cobra branca da caverna Ryushi e a sábia lesma Katsuyu da floresta Shikotsu são sábios que estão vivos desde antes da era do sábio dos seis caminhos, acumulando conhecimento e poder. Apesar da sábia lesma Katsuyu não ser própria para combate, ela não é necessariamente pior que o grande sábio sapo e a sábia cobra branca, até porque só com seu tamanho colossal a sábia lesma Katsuyu poderia esmagar praticamente quase qualquer um. Agora que as coisas estavam mais calmas no assentamento, o que mais estava chamando minha atenção era a recompensa bônus entregue pelo sistema. As três cartas de replicação de nível médio chamaram bastante minha atenção. X3 carta de replicação de nível médio. Descrição: uma carta que pode replicar uma habilidade, linhagem, chakra, doujutsu, Kekkei Genkai ou constituição corporal, e integrar ao anfitrião. Cada carta tem uso único e só pode copiar habilidades e constituições corporais do nível de Chunin para baixo. Isso me intrigou ainda mais. Embora não pudesse replicar algo como o chakra de uma besta com cauda ou o corpo imortal de Kaguya, ainda assim haviam diversas habilidades muito boas abaixo do nível Chunin que poderiam ser replicados. Pensando cuidadosamente, se o Madara e a Shirama, que atualmente são jovens distantes dos monstros que serão futuramente, se tratando de que ambos são as reencarnações de chakra dos filhos do sábio dos seis caminhos, e a assinatura de chakra de ambos são essenciais para despertar o olho Sansara, o Rinnegan. Replicar o chakra de ambos não me colocaria a um passo de obter o lendário olho Rinnegan. Não apenas isso, mas com o chakra da reencarnação de Indra, o meu próprio poder ocular poderia ter um avanço excepcional e atingir o nível de Manjeki ou Sharingan. Depois de tudo, no mundo shinobi a linhagem sempre favoreceu as pessoas para atingir uma grande força real ofuscando os demais. Não importa o resto, esse mundo sempre priorizou a linhagem e sua pureza, e isso é um fato inquestionável. No entanto, talvez isso não fosse possível justamente devido ao fator de Madara e Hashirama serem as reencarnações de chakra de Indra e Ashura, e como futuramente os protagonistas desse mundo, Sasuke e Naruto, são suas reencarnações de chakra futura, talvez como filhos protegidos do destino. Isso torna impossível que a carta de replicação tenha qualquer efeito sobre eles. Mesmo assim, havia outras formas de alcançar o Rinnegan, então não importava. Eventualmente eu verificaria melhor e testaria como essas cartas de replicação, afinal eram só de nível médio, o que aplicava a existência de níveis acima. Talvez eventualmente eu conseguisse obter uma carta que me permitisse replicar até mesmo o corpo imortal, além de que as recompensas e funcionalidades do sistema ainda eram desconhecidas para mim. O melhor que posso fazer é me focar em treinar meu físico, aprimorar meu ninjutsu médico e desenvolver melhor meus jutsus. Assim como
como a cortina, eu possuía diversas ideias que poderiam ser aplicáveis. Todavia o mundo shinobi tinha raízes ainda mais profundo com técnicas que possibilitavam até mesmo viagem no tempo e até de certa forma manipular a realidade. Tendo isso em mente, com um pouco de criatividade, há diversos jutsus que podem ser desenvolvidos com base em minha memória a respeito de outros universos fictícios. No dia seguinte, quando despertei, a primeira coisa que vi foi a mensagem do sistema. Ding. Notificação de missão diária. Missão diária. Objetivo: 100 flexões 100, 0, 100 agachamentos 100, 0, 100 abdominais 100, 0, 10 km 10, 0. Recompensas: 1 restauração completa, 2 5 pontos de estatísticas, 3 aleatório. Penalidade: 1, 3 pontos em todos os tatus. 2 sobreviva no reino do deserto. Isso foi bastante intrigante e inesperado, embora já fosse algo que eu esperava ainda. Assim, foi uma grande surpresa que realmente existisse uma missão diária. Não que eu estivesse reclamando, afinal isso me ajudaria a me tornar mais forte de forma mais rápida. Assim, tudo o que fiz durante os próximos 5 dias foi treinar e treinar, fortalecendo mais meus status e também refinar chakra. Isso aumentou drasticamente meus status. Nome: Sukuna Uchiha. Idade: 7 anos. Clã: Uchiha / Uzumaki. Constituição: corpo absoluto de sábio. Título: nenhum doujutsu. Sharingan de 3 Tomoe. Level: 6, 1370, 3000 XP. Status: HP: 344, 344. Chakra: 372, 372. Força: 57. Agilidade: 56. Sentidos: 50. Furtividade: 50. Sorte: 75. Poder espiritual: 155 pontos. 0 Gold: $3.800. Dentre esses status, pude perceber que o poder espiritual, além de ajudar a melhorar a pureza e o refinamento de chakra, também aumentava o poder do meu Sharingan de 3 Tomoe. Talvez após atingir um certo nível isso poderia me ajudar a atingir o Mangekyou Sharingan e talvez até o Mangekyou Sharingan eterno. Depois de tudo, ambos as evoluções são só poderes da liberação e necessitam de um forte poder espiritual. Sem sombra de dúvidas, eu tinha a confiança de que eu poderia atingir esse nível, não importa o quanto demorasse. Eu teria a honra de ser o primeiro e único membro do clã Uchiha que não necessitava de um transplante de olhos. Depois de tudo, esses transplantes eram um pouco confiáveis, visto que o mais garantido que de certo era a troca de olhos entre irmãos. Na visão de fora da obra, isso pode ser considerado apenas uma desculpa do autor a fim de limitar os Mangekyou Sharingan e torná-lo mais exclusivo, mas na visão de dentro da obra isso se deve à compatibilidade entre as linhagens, onde a linhagem entre irmãos Uchiha deixa a probabilidade de sucesso maior. Quanto à compatibilidade entre pai e filho é menor e entre primos menor ainda. Esta é a única forma para o clã Uchiha não ter produzido tanto usuários de Mangekyou Sharingan eterno e ter atingido o status de clã divino na Terra. Afinal, se um único Susanoo perfeito já foi o suficiente para deixar uma sombra psicológica em um poderoso usuário de Kekeita como o futuro terceiro Tsuchikage Onoki, então imagina um exército de Susanoo perfeitos. Isso sem contar aquele com armas divinas, como a espada Totsuka e o espelho Eata do Susanoo de Itachi. Seria um massacre unilateral. Durante esses 5 dias, vários presentes aleatórios foram entregues pelo sistema. Minha sorte de 75 era consideravelmente alta, de certa forma, o que me garantiu boas recompensas que eventualmente se tornariam obsoletos, mas por agora eram bastante úteis. Entre as recompensas estava uma adaga amaldiçoada de nível Chunin com a habilidade de causar feridas que demoram a se curar, mas é inútil contra séries do nível de Chunin para cima, ou contra séries com um alto fator de cura. Além disso, havia uma pílula de epifânia de nível baixo que aumentava consideravelmente meu refinamento de chakra e aumentava minha capacidade de aprendizagem durante 3 dias. E o último presente significativo era uma manopla que aumentava em 10% a defesa e aumentava em 7% o poder de ataques de estilo Raiton, raio, e que podia se manter oculto graças ao sistema. Era como uma armadura invisível ao redor do corpo, o que ajudava
ajudava a esconder este artefato e também assim não dificultava minha agilidade e movimentos. Os outros dois eram chaves misteriosas que abriam reinos secretos, semelhante a dungeons. Uma era uma valve de um reino secreto de rank C e a outra chave era de um reino secreto de rank B. No entanto, eu não possuía total confiança de me aventurar nesses lugares, além do fato de que se eu sair misteriosamente, assim levantaria suspeitas dos demais membros do clã Uchiha e até do patriarca. Tendo em vista o quanto eu me esforcei para aumentar minhas habilidades com ninjutsu médico, isso seria o equivalente a jogar a única comida que tenho na lama. Surpreendentemente, hoje o patriarca havia me enviado uma mensagem me ordenando a regressar ao acampamento central do clã Uchiha. Não foi difícil concluir que ele deve ter sido informado por Kou a respeito do meu ninjutsu médico, o que também era o que eu queria. Agora eu estava correndo rumo ao acampamento central, sendo escoltado por 2 membros de elite do clã. Ao todo, o acampamento central ficava a 2 dias de viagem, o que era mais que necessário para concluir mais 2 missões diárias até chegar no acampamento central, além de que durante a viagem eu poderia testar se também dava para ganhar ESP matando animais. A resposta era que sim. Podermos era extremamente baixo. Somente animais muito fortes seriam capazes de fornecer uma boa quantia de ESP, mas nem chegava perto de fornecer uma quantia satisfatória. Animais capazes de usar o chakra, ou talvez bestas invocadas, seriam capazes de fornecer uma grande quantia de ESP satisfatória. De qualquer forma, haveria oportunidades de tentar isso mais tarde. Agora eu tinha que lidar com algo mais importante. Afinal, acabamos de chegar no acampamento central do clã Uchiha. Pode-se dizer que este era o QG principal do clã em suas guerras constantes contra o clã Senju. Ao ver este lugar, eu não pude deixar de sentir um certo conflito. Apesar de ter boas memórias em relação a meus treinos com Madara, Izuna e os demais, ainda assim não podia me esquecer dos olhares julgadores e odiosos dos demais em relação a mim. Esses olhares não me davam tristeza ou qualquer baboseira assim, só me dava nojo e vontade de vomitar. Como seres tão fracos ousavam me olhar dessa forma? Mas agora havia algo diferente. Ao olhar os olhares dos membros do clã presentes no acampamento principal, eu não pude deixar de me surpreender. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony storms inside my brain. Whispers in the void, cloak of a nightmare, fire.